Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 15, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como fazer as paredes do piso superior, cuidados com o transporte do material, como fazer as aberturas das portas e das janelas, como concretar a laje do forro, como calcular o oitão e o caimento do telhado. Programa número 15, instalações hidráulicas, água fria. Ô Pedro, vê se tem mais roupa suja aí. Achei, ó. Achei mais essas daqui, ó. Não, essa aqui vai manchar. Ah, é? E essa aqui pode? Essa. Tô com pena da Marli, viu? Tá com problema de água lá na casa dela. Ah, é? Mas por quê? Ela não tem caixa d'água? Tem, mas é pequena, Pedro. Aí quando falta a água da rua, a caixa não dá conta. Você vê? Não pensou direito na hora de fazer a instalação, agora tá com esse problema lá. É por isso que tem que tomar cuidado na hora que vai fazer a instalação da rede de água. Olha, Pedro, para fazer a instalação hidráulica, tem que fazer um dimensionamento. Dimensionamento? Como assim, seu Freitas? É ver direitinho quais os lugares que você vai ter que ligar água e o quanto de água você vai precisar em cada lugar para saber o diâmetro dos tubos. Tá parecendo complicado, hein? Não é não. É o seguinte. Numa casa existem duas redes de água. A primeira rede é a água que vem da rua, passa pelo medidor, vai para alguma torneira no quintal ou no jardim e sobe para a caixa d'água. A segunda rede é a que sai da caixa d'água e abastece todas as outras torneiras da casa, o chuveiro, o aquecedor, a bacia sanitária. Ah, até aí tudo bem. Agora, como é que eu faço para saber por onde passar os tubos? Tem que pegar a planta da casa, marcar os lugares onde vai ter saída de água e escolher um caminho para passar os tubos. Aí é que mora o perigo. Tem que tomar alguns cuidados. Você precisa ter boa pressão de água e evitar um caminho com muita mudança de direção, pois além de gastar mais material, você pode ficar com pouca pressão em alguns pontos da casa. Pressão? Mas como é que eu faço para medir a pressão da água, seu Freitas? A pressão de água a gente mede pela altura da coluna d'água. A coluna d'água é a diferença de nível entre o nível da água na caixa e o ponto. Para efeito de projeto, você deve considerar o pior caso, isto é, a diferença entre o nível da saída da água da caixa e o ponto. Certo. E quanto é que precisa ter de coluna d'água? Depende do lugar. Os pontos mais complicados são o chuveiro e a válvula de descarga da bacia sanitária. Para o chuveiro funcionar bem, ele precisa ter pelo menos 1 metro de altura de coluna d'água. Então precisa ter 1 metro de altura entre a saída da caixa d'água e a chegada no chuveiro? Isso mesmo. Agora, para a bacia sanitária tem que ter 2 metros de altura de coluna d'água para a válvula de descarga funcionar bem. A caixa d'água a gente já compra pronta, né, seu Freitas? Olha, Pedro, existem 2 tipos de caixas pré-fabricadas. As de fibrocimento e as de polietileno, que é um tipo de plástico. As caixas de fibrocimento podem ser retangulares ou redondas. E tem 2 tamanhos diferentes. A menor, de 500 litros de capacidade, precisa de uma altura livre de 1 metro para ser instalada. A maior tem 1000 litros de capacidade, precisa de 1,20 m de altura livre. As caixas de polietileno também têm 2 tamanhos diferentes. A de 500 litros de capacidade precisa de uma altura livre de 90 centímetros para ser instalada. A de 1000 litros de capacidade também precisa de 90 centímetros de altura livre.
As caixas pré-fabricadas são fortes mesmo, Sr. Freitas? Tanto as de plástico quanto as de fibrocimento são resistentes e duráveis. Posso comprar tranquilo? Claro, você só precisa pensar direito no lugar onde vai instalar. Para ver se tem espaço suficiente para caber a caixa e se está perto dos locais de uso da água, para não precisar usar muito tubo. Claro, né? Senão a instalação fica mais trabalhosa e eu vou gastar muito mais. Tem outra coisa, Pedro. A caixa d'água precisa ficar bem apoiada. A de fibrocimento sobre 2 vigas de madeira e a de polietileno com tábuas espaçadas de 10 em 10 centímetros sobre as 2 vigas de madeira. Ô, Sr. Freitas, e os registros, hein? Os registros são necessários para se controlar ou bloquear o fluxo da água na instalação. Existem 3 tipos de registros. Os registros de pressão são usados em chuveiros e servem para controlar o fluxo da água. Os registros de gaveta e os registros de esfera são utilizados para bloquear a passagem da água da caixa em caso de manutenção. Bom, Sr. Freitas, deu para ter uma boa ideia de tudo que eu vou usar. Agora, eu preciso pensar na rede de água da minha casa. É isso aí, Pedro. É como eu te falei. Pega a planta da casa, vai desenhando o caminho dos tubos desde a entrada da água até os pontos de saída. Legal, legal. Beleza, Sr. Freitas. Mas aí o senhor precisa me explicar como é que se monta tudo isso, hein? Fica tranquilo que eu estou aqui para ajudar. Ah, legal, então. Ô, obrigado, hein, Sr. Freitas. Mais uma vez, muito obrigado, hein? De nada. Até mais. Até mais. A caixa d'água você tem que fazer a estrutura em cima, a base, para ela ficar apoiada em cima, porque vai muito peso, né? Ela vai peso em cima, então tem que fazer a estrutura bem feita para aguentar a caixa d'água em cima, que vai ficar diariamente a caixa cheia em cima, então é diariamente o peso para ela não ceder. Quando o cara vai colocar o cano, que vai passar os canos para fazer o encanamento, tem que tomar o cuidado, fazer a solda muito bem feita do cano, para poder sempre ter uma água de primeira qualidade e não ter desperdício de água. A pessoa lixar bem os canos, as juntas, as conexões, utilizar a cola corretamente, encaixar bem os canos para evitar vazamento mais tarde, porque depois que o acabamento é feito fica muito difícil para trocar. Ai, tô com uma pena da Marli, Pedro. Já pensou o sufoco que ela tá passando sem água? Ainda mais com criança pequena em casa? Ih, criança pequena ainda, que suja um monte de roupa, fralda, babador. Ah, só de pensar me dá aflição, viu, Leila? Ah, não faz onda, Pedro, que aqui em casa a gente não vai ter esse tipo de problema, não. A gente fez o projeto certo pra nossa rede de água. Ainda bem, né? Graças ao Sr. Freitas. Que diâmetro de tubo eu devo usar, Sr. Freitas? Olha, Pedro, quando a instalação é grande e tem muitos pontos de distribuição de água, a gente usa uma tabela para calcular o diâmetro de todos os tubos de cada ramal. Mas aí fica complicado, hein? Mas na sua casa você só vai precisar usar 3 diâmetros diferentes. O de 50 milímetros, o de 25 milímetros e o de 20 milímetros. Opa, agora ficou mais fácil. E também mais barato, porque dá para aproveitar melhor as sobras dos tubos. Agora eu preciso saber aonde é que eu vou usar cada tubo desse, né, Sr. Freitas? Essa primeira parte entre o cavalete, que é a entrada de água que vem da rua, e a caixa d'água, você vai usar tubo de 25 milímetros. Você vai abrir uma pequena vala com 30 centímetros de profundidade e colocar o tubo com uma camada de areia ou terra para proteger, mas sem pedras. Na hora de fazer a montagem dos tubos, não esqueça de lixar as partes a serem soldadas até que elas percam o brilho.
Depois, aplicar a solução limpadora para tirar a sujeira. Aí, passar o adesivo nas duas partes, sem colocar demais. Encaixar as partes e tirar a sobra de adesivo. Quando chegar no lugar onde vai sair uma torneira do jardim, você vai colocar um T soldado a um tubo e a uma curva de 90 graus e subir outro tubo até a altura da torneira. E não esqueça, em todos os pontos terminais deve-se utilizar as conexões azuis com bucha de latão. E antes de ligar a água, tem que esperar 12 horas para secar bem, né, seu Freitas? Isso mesmo. Tomando esses cuidados, você vai evitar problemas de vazamento. E agora, como é que eu faço, seu Freitas, para subir com essa tubulação lá para a caixa d'água? Você pode fazer a subida da tubulação da caixa d'água por fora da casa, prendendo o tubo na parede com braçadeiras. Assim vai ficar mais fácil e não tem que quebrar os blocos. Mas ao final da obra, nos acabamentos, a gente vai cobri-lo com pré-moldados para protegê-lo contra o sol e contra eventuais pancadas. Na hora de passar a tubulação da posição horizontal para a vertical, use as curvas ao invés dos joelhos de 90 para diminuir as perdas de pressão. Aí o tubo vai entrar por um furo feito com furadeira na parte de cima da caixa d'água. No caso das caixas de fibrocimento, você pode fazer o furo aqui, ó. Esse tubo é soldado no adaptador que já tem um anel de vedação, dispensando o uso da massa plástica. E no caso da caixa de polietileno, você pode fazer o furo aqui, ó. É essa torneira de boia que controla o nível de água dentro da caixa. Quando a caixa enche de água, a boia sobe e fecha a boca do tubo para não transbordar. Quando o nível de água baixa, a boia desce e abre o tubo para entrar mais água. O bom é que se não faltar a água da rua, a caixa vai ficar sempre cheia. E quanto mais cheia, maior é a pressão, porque maior é a coluna d'água. Mas se der problema na boia, seu Freitas, vai me inundar a casa inteira? Não vai chegar a acontecer isso, mas para evitar esse tipo de problema é que se faz um ladrão na caixa d'água. Ladrão? Como assim? O ladrão é uma espécie de saída de emergência da água da caixa. É um tubo que fica aberto sem torneira ou registro e que é colocado um pouco acima do nível da boia. A bitola do ladrão deve ser uma bitola maior que a do tubo que alimenta a caixa. Se a água subir e a boia não fechar o tubo de entrada, a água vai descer pelo ladrão antes de transbordar por cima da caixa. E a água vai descer para onde, seu Freitas? Aí é que tá. O certo é você colocar esse tubo desaguando num lugar fácil de ver, como por exemplo o box do chuveiro, porque aí dá para perceber logo que a boia está com problema. Bem pensado, hein? Pois é. Se o ladrão desaguar direto numa caixa de esgoto, pode ser que ninguém veja o vazamento e ele continue por vários dias. Aí vai ser aquele susto na hora que a conta d'água chegar, hein? Um dinheirão jogado no esgoto. Falando em esgoto, seu Freitas, como é que se faz para limpar a caixa d'água? Bem lembrado, Pedro. Para fazer a limpeza, tem que esvaziar a caixa. Por isso, tem que fazer uma saída da água pelo fundo. É só colocar um registro de gaveta ou esfera no fundo da caixa e ligar um tubo até um ponto de esgoto. Assim você pode esvaziar toda a água e lavar a caixa. O ideal é limpar a caixa a cada 6 meses. Agora, como é que eu faço para fazer essas outras saídas aí da caixa d'água?
As saídas devem ser feitas do lado da caixa, um pouco acima do fundo, para não levar a sujeira que desce para o fundo da caixa. Logo depois da saída, tem que colocar um registro de gaveta ou esfera para fechar a água quando precisar. E depois, é importante você pensar no tipo de instalação que você deseja fazer no banheiro. Existem 3 possibilidades. Você pode utilizar válvula de descarga e, nesse caso, você terá 3 ramais. Um ramal vai para o banheiro para abastecer chuveiro, lavatório, outro exclusivo para a válvula de descarga e o último vai para a cozinha e a lavanderia. Você pode utilizar também a bacia sanitária com a caixa acoplada ou a bacia sanitária com a caixa de descarga. Aí você terá 2 ramais. Um ramal para abastecer chuveiro, lavatório e a caixa acoplada ou a caixa de descarga, e o outro ramal vai para a cozinha e a lavanderia. E os diâmetros dos tubos? Caso você utilize válvula de descarga, a saída da caixa é feita com tubo de 50 milímetros, exclusivo para a válvula. O ramal do banheiro também vai ter 50 milímetros. Depois você pode diminuir para 25 na alimentação do chuveiro, 20 milímetros na alimentação do lavatório. Nossa, seu Freitas, é muita coisa, pô. Isso aí tá complicando já, hein? Complicado nada. Vamos relembrar. Caso você utilize válvula de descarga, a saída da caixa é feita com um tubo de 50 milímetros, exclusivo para a válvula. O ramal do banheiro vai ter também 50 milímetros. Depois você pode diminuir para 25 milímetros na alimentação do chuveiro e 20 milímetros na alimentação do lavatório. Se você escolher caixa acoplada ou caixa de descarga, você pode usar o mesmo ramal do lavatório e chuveiro para abastecer a caixa acoplada ou a caixa de descarga. No ramal da cozinha e da lavanderia, pode usar um tubo de 25 milímetros na alimentação da pia da cozinha. (20 milímetros para a alimentação do tanque e 25 milímetros para a máquina de lavar roupa. No caso de se utilizar uma torneira para o tanque com derivação, a alimentação do tanque será de 25 milímetros. Olha o cafezinho. Quer cafezinho, Pedro? Tá, lógico. Vamos comer, senhor? Você já viu como ficou, meu amor, ali? Tô vendo. Ali vamos pôr o tanque. Ai, seu Laércio, não vejo a hora, viu? Pronto, tá tudo limpinho. Agora é só pendurar. Ainda bem que a gente não tem problema de água, né? Ainda bem, Pedro. É isso aí, olha, uma instalação feita no capricho vai garantir o sossego e a tranquilidade da sua casa. No próximo programa, nós vamos falar como fazer a instalação da tubulação da rede de esgotos. Não perca. Você é nosso convidado, hein? Me ajuda, Pedrão? Claro. Fique à vontade. A casa é sua. Vamos lá, que a gente tem um varalzinho lá. Bom, a rede de esgoto ela tem que ser feita independente ou esgoto do banheiro, independente de esgoto de pia, porque senão o cheiro volta. Ela tem que ter um caimento bom, porque senão você não tem a vazão da água e adequada. Ela tem que estar abaixo do baldame da casa e ela tem que ir ou para a rede de esgoto ou então para uma caixa que retém tudo aquelas coisas, né? Como eu fiz agora, há pouco tempo, o encanamento de uma cozinha, então a gente tomou muito cuidado para deixar os canos bem colados, né? Para não deixar entrar as terras, essas coisas, para não ter entupimento. E as bocas bem largas para poder ter boa saída. Tem que ter o caimento para a água do encanamento, escorrer bem, né? Tem que colar bem os canos e tem que também cuidar
né? Como, por exemplo, não deixar ficar gorduras, para não dar o problema de entupimento. Olha, esse é o sonho de todos nós, né? Todo pessoal, o sonho dele é ter a casa própria. Porque, se ele tem uma paciente que tem uma casa própria, porque ele vai pagar aluguel. Então ele sempre sonha ter a sua casinha, para livrar do seu aluguel, ter mais seu conforto dentro de casa, tranquilo com a família, né? No programa de hoje, vimos como fazer a instalação da rede de água fria, como fazer o projeto da rede hidráulica, os tipos de materiais utilizados, como colocar a tubulação, como instalar a caixa d'água. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.